Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça sempre conosco. E aproveitando a nossa primeira reunião, seria a primeira ou a segunda? Você fez aqui a primeira? Ah, é? Mas aproveitando o nosso início de ano, queremos desejar a todos um bom 2018, cheio de paz, de felicidade e realizações, que podemos dizer que nós estamos começando o ano, né? Alguém já recebeu o carnezinho do IPTU? Não. Do IPVA? Já. Nossa. Então o Brasil diz que começa depois do Carnaval. Mas realmente nós estamos começando o ano 2018, que seja cheio de realizações, de paz para todos nós. E como diz o ditado, ano novo, velhos desafios. Peguei vocês, né? Porque muda o calendário, mas a gente continua na luta, enfrentando desafios, enfrentando aflições. E o tema que nós vamos debater hoje, dialogar, refere-se a um desafio que já envolve a humanidade há muito tempo. Eu diria que desde a infância da humanidade, este assunto toca no coração das pessoas. O que eu quero falar, e é o tema que nós vamos abordar, refere-se a Deus. Alguém aqui já viu Deus? Não? Nunca viu? Você já, né? Tá. Alguém aqui não acredita em Deus? Todos nós acreditamos. Eu estou perguntando porque é o seguinte, 2,5% da população mundial são ateus, né? Não acreditam em Deus. Isso é uma estimativa mais ou menos. Porque na hora do aperto, a pessoa acaba acreditando em Deus. Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente, ele dizia assim, diz ainda, né, que ele não morreu, não desencarnou: eu sou ateu, graças a Deus, né? Então, uma das preocupações também de Allan Kardec refere-se a Deus. Tanto é que na primeira obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, das questões 1 a 16, ele pergunta, ou as perguntas são direcionadas a respeito de Deus. E a última obra da codificação, a Gênesis, no capítulo 2 também é direcionado a respeito de Deus. Mas vamos retornar um pouquinho antes de Kardec, um pouquinho antes de Jesus, e um pouquinho até mesmo antes de Moisés. Porque a crença em Deus, ela é antiga, ela remonta aí épocas e épocas. E lá na antiguidade, antes de Moisés, as pessoas acreditavam num ser superior. Melhor dizendo, acreditavam em seres superiores, em deuses. Então existia o Deus da chuva. Hoje não choveu aqui, né? Então o Deus da chuva hoje deu um descanso. Existia, eles consideravam o Deus do sol, da lua, do vento, da tempestade e assim por diante. E essa crença, essa doutrina imperou até há pouco tempo, e às vezes imperam a crença em deuses. E essa doutrina, ou essa crença, chamava-se, ou chama-se paganismo. Depois, mais ou menos, há 3.500 anos,
a humanidade recebeu a revelação trazida por Moisés sobre o Deus único. Sobre o Deus único. Contida ali nos 10 mandamentos. E o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do regime de servidão do Egito. Não criará outros deuses diante de mim. Então a primeira ideia do Deus único surgiu aí, ali junto ao povo judeu. E juntamente também com a noção de justiça. Que os 10 mandamentos, além desse primeiro que eu citei, também tem mais 9, que essencialmente ele diz aquilo que nós não devemos fazer com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Tanto é que a palavra não, ela vem várias vezes ali. Não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Então, praticamente essa noção de justiça vem pegar aquilo que nós não devemos fazer contra o nosso semelhante, e já é um avanço, já é um progresso. No entanto, juntamente com as leis de Deus, Moisés impôs um Deus totalmente diferenciado daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós entendemos. Um Deus vingativo, um Deus que castiga, um Deus que também recompensa, um Deus implacável. Mas isto foi uma imposição de Moisés, a fim de coibir abusos daquele povo até um tanto bárbaro, até um tanto selvagem. Então é uma lei disciplinar imposta por ele, mas que não tem nada a ver com revelação divina. Não tem nada a ver referente àquilo que nós vamos entender e receber mais ou menos 15, 16 séculos depois, com a vinda de Jesus, que nos traz a ideia de um Deus que é bondade, que é amor, que é misericórdia. Então, a mensagem sedimentada e nos apresentada por Jesus nos fala de um Deus que é Pai, mas um Pai não nos moldes que às vezes nós conhecemos, um Pai de amor. Então, quando Jesus veio nos apresentar a figura do Criador, já muda o panorama, já muda a nossa concepção de divindade, não é mesmo? Muitas vezes nós deparamos com situações em que as pessoas perguntam, as pessoas nos indagam, e as pessoas querem saber, assim como nós também queremos saber. Então, Santo Agostinho, um dos grandes sacerdotes do catolicismo, que viveu lá no século III, século IV, quando indagado a ele o que é Deus, ele dizia assim: se me perguntarem, eu não sei. Se não me perguntarem, eu sei. É uma coisa muito íntima falar a respeito de Deus. Que cada um aqui tem uma concepção, tem um entendimento, tem uma aceitação também. Eu também participo, compartilho dessa ideia de que, se me perguntarem que é Deus, eu não sei.
Mas se não me perguntarem, eu mais ou menos estou a caminho, né? E logicamente alguns milhões e milhões de anos nós vamos entender. Porque esse bate-papo, essa palestra nossa aqui, é o seguinte, é no sentido de que as pessoas vão para casa cheias de dúvidas, porque é através da dúvida, ou das dúvidas, que nós vamos buscar o entendimento, buscar a compreensão e a luta, né? Que é uma busca incessante. São velhos desafios mesmo que nós deparamos. O nosso ciclo de realizações de 2017, de 2016, 2015, estão em aberto, não realizamos ainda. E de 2018 nós transferimos tudo para cá. 2019 nós vamos levar também. Aí no século XIX, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, eu até acho que Kardec, pesquisador, estudioso, ele tinha uma garra assim, para buscar, que logo de cara ele já vai perguntar sobre Deus. No livro dos Espíritos, tem 1018 perguntas, ou 1019, conforme a tradução, e mais umas 300 e poucas subperguntas. E a primeira pergunta é aquela que a gente grava, né? Aquela que a gente não esquece. Ele pergunta: que é Deus? Que é Deus? E os espíritos superiores, encarregados da codificação espírita, dá a resposta que a nossa capacidade de entendimento pode alcançar. Não adianta querer ir além, hein? Eu entendo que os espíritos deram a resposta máxima para nós. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a pergunta número 1 do livro dos Espíritos: Deus é inteligência suprema. Inteligência, capacidade de realização, capacidade de planificar, de planejar, de programar, superior. O homem mais inteligente, mais capacitado que passou pela face da Terra, não alcançaria essa inteligência suprema. Causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Que coisas? De tudo que tem aqui na Terra, que tem fora da Terra, que tem no universo, de todas as coisas. Percebe-se que um detalhe nessa pergunta, que Kardec, ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta que é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, estaria forçosamente conduzindo a pergunta ao antropomorfismo que existia. Porque na concepção da humanidade antiga, e que impera até hoje, é que a existência de Deus é uma pessoa idosa, não é? Segurando o quê? Segurando o planeta, né? Cabelos brancos, barbas branca também, está mais para Papai Noel, né? Então, aquela ideia que, ó, Deus fez a sua semelhança, levou o homem a acreditar que Deus seria um ser humano.
poderoso, o bambambam, não é? Ideia equivocada, que nem mesmo as nossas crianças aceitam. Se a gente continuar pregando isso daí, as crianças vão dar risada e não vão acreditar na gente. Eles não acreditam nem em Papai Noel mais. Não acreditam mais. Você acredita, Luiz, em Papai Noel? Não, né? Mas existem. Então, a pergunta foi no sentido de obter conhecimento de que venha a ser Deus, inteligência suprema. E na sequência, na pergunta número 2, Kardec indaga: o que é o infinito? O que é infinito? Aquilo que não tem fim. Aquilo que não tem fim. E ele vai perguntando de novo: Deus é infinito? Sim ou não? Deus é infinito? Misturar as duas situações. E os Espíritos respondem. Resposta. Ele é resposta imprópria, né? Inadequada. Devido ao quê? A nossa pobreza de linguagem. Nós ainda não temos capacidade de entender sequer o nosso planeta. Imagina você escapar daqui e querer entender o universo. Mas já era bastante, né? Na sequência, Kardec vai mais à frente, mais profundo. Como provar a existência de Deus? Que eu perguntei agora há pouco aqui, alguém já viu Deus? Alguém já viu Deus? Perguntei. Me perguntei. Ninguém nunca viu. O apóstolo João, ele diz lá, na primeira carta dele, ninguém nunca viu Deus. Ele faz essa afirmação. Aí você vai lá no Evangelho de Mateus, sobre as bem-aventurados, e ele transcreve ali o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Olha, mas se um falou, ninguém nunca viu Deus, Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os dois casos, as duas afirmações estão corretas. Pelo fato de que a visão que temos de Deus não é ou não ocorre pelos olhos carnais. Deus nos apresenta pelos efeitos. Pelos efeitos. E quando Kardec indaga como chegar a provar a existência de Deus, e eles respondem: num axioma que aplicais em vossas ciências. Não há efeito sem causa. Não há efeito sem causa. Isso que nós vimos, isso que nós enxergamos, são efeitos. Tem uma causa.
tem uma causa. E essa causa tem um causador. E se o efeito é inteligente, a causa igualmente também é inteligente. Não é? A Sandra um dia citou aqui, mais ou menos, porque quem não acredita em Deus, acredita que tudo isso é obra do acaso. Não é? É obra do acaso. Então, acreditar em obra do acaso é a mesma coisa que você pegar um monte de letras, jogar para cima, e essas letras cair e formar seu nome. Que tudo se encaixa na natureza. O efeito inteligente que nós observamos, e aos poucos nós vamos compreendendo, começa coisa simples. Movimento de rotação, movimento de translação, são coisas inteligentíssimas, que homem nenhum que viveu, ou que vive, ou que viverá na face da terra, não consegue fazer. É milimétrico. Nós estamos girando aqui no movimento de rotação a 1.800 e poucos quilômetros por hora. A 1.800 e poucos quilômetros por hora. E o movimento de translação, que é a viagem que o planeta Terra faz ao redor do Sol, é excepcional. Em torno de 100 mil quilômetros por hora. Está na gente isso daí. Quem já foi na Fórmula 1 carro a 300 por hora, né, Laerte? Você quase não vê. Imagina a 1.800 e poucos quilômetros por hora só de rotação. Nós estamos aqui. Que nós estamos passando. Ninguém percebe. Isaac Newton, um dos grandes físicos da humanidade, não ousava pronunciar o nome de Deus se estivesse com a cobertura, com o chapéu. Ele tirava a cobertura, tirava o chapéu, em respeito ao Criador. E ele tinha um amigo igualmente inteligente, que não acreditava na existência de Deus. Teve a ideia de construir uma réplica do sistema solar. Isaac Newton pediu para que uma pessoa construísse em tamanho miniatura a figura do Sol e todos os planetas interligados e que giravam como como os planetas giram em torno do Sol. E ficou lá na oficina dele, aquilo ali, que através de uma manivela ele fazia girar. Chega o amigo ateu, observa aquilo ali, logo o cara falou: opa, sistema solar aqui em miniatura. Quem fez? A resposta de Isaac Newton: ninguém. Mas como ninguém? Alguém fez.
Alguém construiu isso. Ele fala: olha, meu amigo, se um mecanismo maior, que não é apenas o sistema solar, mas todos os outros sistemas do universo, tem um Criador, obedece a uma inteligência, e você não acredita, como eu posso fazer você acreditar que alguém construiu isso? Consta que esse amigo dele passou a buscar e a acreditar na existência de Deus, na existência do Criador. E essa busca que nós temos que fazer. E eu falo sem medo de errar. Precisaremos de muitas reencarnações para entender um pouquinho, conceber um pouquinho em nós o que é Deus. E que muitas vezes nós nos comportamos como ateus. Quem já viajou de avião, eu nunca viajei, mas dizem que quando dá uma pane no avião, que o piloto fala: olha, vamos orar. Diz que as pessoas se unem. Já passou por isso ou não? Não? Nem um pouquinho? Eu vi uma notícia de que eles se unem ali, né? Dão as mãos. Vamos orar. E tinha uns ali no círculo de mãos que não são deístas, né? Não são crentes em Deus, mas que na hora vamos buscar, né? Que nem o Chico naquele caso lá: valei-me Nossa Senhora, foi o que ele disse, né? Valei-me Nossa Senhora. Então, na hora do apuro, não tem ateu. Todos nós buscamos o Criador, não é mesmo? Seguindo em frente, Kardec indaga: é possível a gente conhecer a natureza íntima de Deus? Kardec era insistente, né? E ele buscava. Ele é tão insistente que depois, na questão número 14, no segundo parágrafo da resposta, os Espíritos parecem que falam assim: ó, basta. Você lembra de ler? Mas quando é indagado, é possível o homem conhecer a natureza íntima de Deus? E ele responde: não. Falta-lhe um sentido. Um sentido. E Kardec volta a perguntar: então, um dia nós conheceremos a natureza íntima de Deus, a essência íntima de Deus, né? Quando estiveres aperfeiçoados, mas perfeitos. Voltamos lá: bem-aventurados puros de coração. E não estivermos mais tão aprisionados à matéria que nós somos. E quando nos aproximarmos mais de Deus, nós ainda
somos muito terra a terra. Não somos? Nos ligamos muito às coisas materiais. Não que nós não precisamos, não necessitamos, mas nós estamos muito aprisionados aos bens materiais. Então, para conhecer Deus, nós temos que nos desligar das coisas aqui, daquilo que nos arrasta ao mundo essencialmente material. Eu perguntei no início, o ano começou que ainda não pagou uns IPTU, não pagou, que são coisas que parece que causam horror, né? Que causam assim uma certa antipatia. Uma coisa necessária material. Dê a César o que é de César, né? E Kardec volta ainda a indagar a respeito de Deus. Concebe-se que o homem não ainda entenda a natureza íntima de Deus, mas ele pode chegar aos atributos de Deus, conhecer os atributos de Deus. E os Espíritos respondem sim. E Kardec vai falando assim: então Deus, que é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, é único, imutável, imaterial, eterno, soberanamente bom e justo, todo-poderoso. Isso são definições dos atributos de Deus. E os Espíritos respondem: para vocês, sim. Mas está muito longe de conhecer todos os atributos de Deus. Está muito distante. Está muito longe ainda. Aí vem na questão 13, Kardec define ali os atributos de Deus um por um. Deus é único. Não existe outro, é único. Aí eu sei que muitos aqui vieram do catolicismo e lá eles ensinam que existe a Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles também têm como dogma a crença no Deus único. Aí eu fui pesquisar por que será, né? Então esse estabelecimento da crença na Santíssima Trindade surgiu no Concílio de Niceia, no ano 325 da era cristã, numa reunião de bispos, deliberado em que o entendimento a respeito de Deus recairia sobre esses três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles acharam? Não, eles não acharam, não. Eles estudaram para chegar a isso. E está no Evangelho de João, na primeira carta também que ele manda. Se não me engano, capítulo 7, versículos 6, 7 e 8. O apóstolo João diz ali. Ele fala muito a respeito de Deus, João Evangelista. E ele coloca esse, mas era a concepção dele também. Que os nossos irmãos católicos
tenham esse entendimento, nós devemos respeitar. Mas a instrução, a revelação que nós temos na doutrina espírita é que Deus é único. E é também eterno. Diferente de nós. Nós somos eternos, Maria? Não. Não somos. Nós somos infinitos. É? Deus é eterno, nós não somos eternos. Entenda-se que eterno é que não foi criado, não tem fim. Se Deus foi criado por alguém. Deus é eterno, porque perceberam que eu falei assim, ó, é bom a gente abordar esses temas, que a gente sai cheio de dúvidas. Mas são as dúvidas que fazem a gente buscar. Nós somos infinitos. Seria isso? Nós temos a eternidade pela frente. Não é o começo que a gente teve. Nós fomos criados, nós somos. Porque nós vamos viver para sempre. Nem quem, até mesmo aquele que não quer viver, ele vai continuar vivendo. Fora do corpo físico, mas vai continuar vivendo. É espírito. Eu citei várias vezes o apóstolo João, e vou citar mais uma vez. Ele diz, Deus é espírito. E em espírito deve ser amado. Nós não vamos ver Deus pelos olhos carnais, mas pelos olhos da alma. Nós vamos sentir, observar a natureza, observar as coisas que nos rodeiam, não é? Uma vez, Madeleine, eu estava indo, eu fui policial rodoviário, mas pode ficar tranquilo que eu não posso mudar mais ninguém. Se eu pudesse, eu estaria mudando. Eu estava indo, destino a Araraquara. Não estava voltando, aquele fato foi voltando, né? Não estava voltando, estava aí. Eu passo por uma Scania, uma carreta. Eu estou do lado do soldado, estava dirigindo a viatura, eu estou do lado. Olha, o motorista dirigindo, não é comum isso. É comum a gente ver até motorista de carreta com celular digitando hoje. E vê muito isso daí. Eu olhei, a pessoa estava com um livro lendo, dirigindo a carreta e lendo. Aí eu falei, vamos parar, esse rapaz aqui tá muito estudioso, né? Aí paramos e tratava-se de um irmão evangélico, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia. Porque eu falei, cadê o livro? Ele catou e falou, eu sou evangélico e eu sinto muito a presença de Deus. E começou a chorar. Porque tem muitos também que acreditam que vão ver Deus quando morrer, né? Quando eu morrer eu vou me acertar lá com Deus. E o nosso companheiro lá estava com essa ideia. E aliás, ele estava realmente sentindo a presença de alguma coisa. Mas na hora errada, né? A gente não pode ser tão fanático, a gente não pode ser tão assim, até dirigindo. Então eu expliquei para ele que não era correto, né? No entanto, a presença de Deus
se faz em todos os lugares que estivermos. É só ver, é só observar. Deus é imutável. É imutável, como suas leis são imutáveis. Porque se Deus fosse imutável, sujeito à mudança, não seria perfeito, não estaria, porque tudo que tem em Deus é no seu mais alto grau. Então a imutabilidade de Deus é que Ele não muda, que as leis de Deus não mudam. Essas leis que Ele governa aqui, o planeta Terra, outros planetas e todo o nosso universo, não mudam. Então Deus é imutável. Deus é imutável. Deus também é justiça, amor e bondade. Longe de nós essa ideia de que Deus castiga. Deus não castiga, nos dá oportunidade. Nós é que nos castigamos. Nós é que saímos do caminho certo. Transitamos por onde não devemos, por onde nós não deveríamos buscar. Porque tem uma coisa que Deus não é: responsável pelos nossos atos. Deus não pode responder por aquilo que a gente faz. Ele nos dá liberdade de agir ou de não agir. Mas Ele não pode passar a mão, simbolicamente falando, em nossa cabeça e lá tudo bem, continue assim, vai em frente. Não. Ele não nos castiga, nos dá a oportunidade de refazer. Podemos afirmar que o castigo nós é que nos impomos, né? E o último item aqui, desses atributos de Deus: Deus é soberanamente bom e justo para com todos nós. Não criou um privilegiado e outro a fim de passar pela experiência do sofrimento. Porque nós agimos assim: o que eu fiz para Deus me dar esse castigo? O que eu fiz para passar por isso? Ou Deus esqueceu de mim? Deus não esquece de ninguém. De ninguém. Nos dá a oportunidade. E essa oportunidade é a reencarnação. É uma maior delas talvez. Não é? Ainda na questão 14, começando a falar sobre o panteísmo, que é uma crença que quase as pessoas não conhecem. A palavra pan, tudo. Teísmo, né? Deus. Então, Deus seria o conjunto de todos nós, de todas as inteligências, de todas as forças do universo. E que nós seríamos essa parte, ou seja, reencarnaríamos como uma gota de água que sai do oceano, e ao desencarnar retornamos a esse oceano. E os Espíritos falam: não. O homem, não podendo ser Deus, quer ser uma parte dele. E na questão 14, no segundo parágrafo,
Os Espíritos parecem assim que quer definir o assunto, que quer encerrar aquilo ali que não tem mais como prosseguir. Diz assim, ó, Deus existe. Coloque isso na sua cabeça. Isso basta. Isso já é o essencial. E é isso que a gente tem que entender. Deus existe. Não tem como nós avançar mais em querer conhecer coisas que a nossa capacidade de entendimento, de aceitação, ainda não comporta. Somos como crianças, coisas simples. Às vezes nós temos dificuldade, coisa que os Espíritos nos passam, que a gente fica, mas como que acontece isso? Como que faz isso? Vai da mente de cada um. Voltando a lembrar Santo Agostinho, se me perguntarem o que é Deus, eu não sei. Se não me perguntarem, eu sei. Aliás, Santo Agostinho foi um dos que mais questionou Deus. Ele tem um livro que chama Confissões. E ele vem na primeira fase da vida dele, que ele foi assim, bastante, vamos dizer assim, buscou os prazeres da vida, e na segunda fase também questionava bastante a respeito de Deus. Nós temos obras na doutrina espírita que abordam esse assunto. Inclusive tem um livro pequenininho do Eliseu Mota Júnior, de Franca, um promotor aposentado, né? Ele aborda, o livro chama Que é Deus? E ele aborda a questão cientificamente, filosoficamente e espiritualmente falando, né? Sobre a comprovação da existência de Deus. Então, são questionamentos que eu tenho certeza nós continuaremos a fazer. E quando essas coisas baterem em nossa mente, recordemos Jesus, que nos apresentou Deus como o Pai bondoso, o Pai que não abandona nenhum dos seus filhos, o Pai que não coloca fardos pesados sobre os nossos ombros, o Pai que, quando nós caímos, nos estende as mãos para que prossigamos adiante. Que a paz desse Mestre Jesus permaneça sempre conosco. O assunto é empolgante, poderíamos avançar, mas nós sabemos que as revelações são retiradas aos poucos, são nos apresentados aos poucos, são feitas paulatinamente, apesar de a nossa mente ser imediatista, querendo tudo na hora, e não é assim. O véu é retirado aos poucos,
E a doutrina espírita vem na atualidade retirar esse véu, nos apresentando aquilo que nós podemos entender. Então, que Deus, nosso Pai Celestial, nos envolva, e os amigos espirituais também nos dê muita força para, nesse ano de 2018, que seja emocionante, mas que não seja tão emocionante quanto foi 2017, né? Mas que seja emocionante, seja de realizações, que seja de grande avanço para a humanidade nesse mundo, terra, que encontra-se em transição. Que a paz do Mestre Jesus permaneça com todos. Precisa não.